Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a Nova Semente, que tem apenas um propósito: levar-nos a ter uma experiência real com Deus. Queremos saudar a todos que estão aqui presentes e saudar a você que nos acompanha através das nossas transmissões. É uma alegria termos este espaço, que é um espaço de adoração a Deus, de louvor àquele que nos dá tudo: a vida, a família e a alegria de viver. Bem, nós estamos aqui na Rua Cubatão, número 77, bem próximo à Avenida Paulista. E é um convite que nós fazemos a vocês para que, ao estarem aqui por São Paulo, passem por aqui, venham adorar aqui junto conosco. Será uma grande honra recebê-los, a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Lembrando também que a nossa igreja tem um novo canal no YouTube. Esse canal, você pode pesquisar lá, Adventistas Nova Semente. Mas se ficar difícil de encontrar nesse momento, você pode ir até a bio do nosso Instagram e lá vai ter o link. Por gentileza, se inscreva, acione o sininho, para você poder acompanhar todas as nossas programações. Quero te convidar a fazer uma oração. Afinal de contas, nós vamos começar a louvar o nosso Senhor nesse momento. Deus querido, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a oportunidade de termos uma audiência contigo. Tu és poderoso e grandioso e se faz presente entre nós. Então, Pai querido, trabalhe em nosso coração, em nossas mentes e nos capacite a entendermos a Tua vontade nesse dia. Aceite os nossos louvores. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero começar nessa manhã lendo um texto da Palavra de Deus. Essa semana, navegando um pouco ali pela internet, eu me deparei com uma notícia num site de notícias, Gospel News. E lá dizia que o cantor pop internacional Justin Bieber vendeu todas as suas músicas, todo o catálogo de suas músicas, incluindo seus maiores hits, seus maiores sucessos, tocados no mundo todo. E a manchete dizia assim: Justin Bieber vende todas as suas músicas e se concentra em sua fé em Jesus Cristo. Você acabou de ouvir um negócio que eu falei que é maravilhoso. Glória a Deus. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, sabe? O Justin Bieber deu uma pesquisada, ele vai fazer 30 anos agora, em março. Ou 29 anos, alguma coisa assim. Menino novo. Já ganhou o mundo com suas canções, já teve de tudo, já viu de tudo, já fez de tudo. Mas faltava algo. Algo que ele não conseguiu encontrar na riqueza de seus shows, na vida luxuosa que ele pôde ter. Ele foi capa várias vezes de revistas. A revista Rolling Stones teve Justin Bieber na capa pelo menos umas 4 vezes. Nesse tempo todo, moleque novo, viu de tudo, mas faltava algo. Faltava algo no coração dele. Ele, como astro do pop, depois de ter encontrado esse algo que faltava, ou seja, Jesus Cristo, ele ainda cumpre as suas agendas. Ele se casou, tem uma família. Ele ainda cumpre a agenda. Ele esteve no último Rock in Rio e cantou no Rock in Rio como um compromisso profissional, mas lá ele pregou e falou de Jesus para milhões de pessoas. Isso me lembra o texto que eu vou ler com você, João capítulo 12, Jesus falando. Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e glorificarei uma vez mais. E o verso 29 do capítulo 12 de João diz: todavia
A multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Eles não reconheciam aquela voz, era um barulho qualquer. Outros garantiam, um anjo falou com ele. Jesus, porém, esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu quando for levantado da terra, Jesus estava se referindo à maneira como ele seria morto. Eu quando for levantado da terra, ou seja, na cruz, atrairei todos a mim. É a palavra de Deus, meu amigo, que diz isso. Jesus está fazendo uma obra. Deus tem uma obra de salvação e Ele está executando essa obra. É tudo sobre Jesus e é tudo sobre o que Deus está fazendo. Você está percebendo o que Deus está fazendo no mundo? Justin Bieber percebeu. E muitos outros estão percebendo. A cruz está atraindo pessoas. Deus está operando a sua obra de salvação. Salvar é um ato exclusivo de Deus. É Ele quem salva, é Ele quem busca. E ei, não tenha dúvida, Deus trouxe você aqui nessa manhã. Não tenha dúvida disso. E quer saber do que mais? Deus vai falar com você nessa manhã. Deus vai se revelar a você nessa manhã. E você, faça como todos os outros. Faça como Justin Bieber. Curve-se diante do Eterno, adore ao Senhor, abandone tudo e sirva ao Deus Eterno. Sirva ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor do Universo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo
teu santo nome. Bom dia, feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu vivi em 2021, na época da pandemia. E logo em seguida nós vamos fazer uma oração de joelho. Eu sou de uma família que não é adventista. Os meus pais não moram em São Paulo, mas nessa época eles estavam aqui. E o meu pai, ele é o mais velho de 10 irmãos. E naquela época, Deus falou para mim: fala para o seu pai organizar a documentação e fazer a venda das terras dos pais dele para fazer a divisão entre os irmãos. E naquele momento, não tinha possibilidade de nós resolvermos essa situação. Uma, porque nós estávamos numa condição de pandemia. E a segunda, porque toda a documentação tinha sumido do cartório da cidade e ele não tinha como vender essas terras. Eu falei: pai, se Deus der essa direção, é porque ele já tem a solução. Resumindo, em menos de 2 meses, nós conseguimos a documentação, conseguimos o comprador, que foi o meu tio, e hoje essas terras já foram vendidas. E o que foi mais interessante é que, olhando aos olhos humanos, seria impossível, em questões de valores, pagar as despesas do advogado e também as despesas da documentação. Mas Deus me deu essa direção junto com aquela direção anterior. Ele falou: se você não tiver o dinheiro, pede para quem vai comprar adiantar a parte do dinheiro e depois desconta no valor total para ser pago. E foi isso que aconteceu. Meus queridos, eu não sei qual que é a sua batalha, mas Deus tem a solução. Nós sabemos que o que nós precisamos é seguir as suas direções. E lá em Isaías 30, verso 21, ele fala: e os teus ouvidos ouvirão. E ele fala: ouvirão a palavra do que estás por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E Deus vai dizer: se ele te disser, vai pela direita, segue essa direção. Se ele disser, vai pela esquerda, segue essa direção. Porque ele tem a solução. Então, com essa reflexão, gostaria de convidar todos vocês, e você também, internauta, a ajoelharmos, caso você possa, para nós levarmos uma oração a Deus. Querido Deus, muito obrigada, Pai, em primeiro lugar, por esse privilégio de estarmos na Tua casa de oração aqui neste sábado. Diante do desafio que nós estamos vivendo nesse cenário, no Brasil e no mundo, Pai, temos muitas coisas que aos olhos humanos é impossível. Mas o que o Senhor deseja é que nós estejamos dispostos a seguirmos as Tuas direções. Perdoa muitas vezes nossos pecados, Pai, porque às vezes somos negligentes e às vezes até intransigentes, mas nós clamamos pela Tua direção e a Tua misericórdia. Abençoe aqui essa igreja, abençoe cada família aqui representada. Abençoe a liderança dessa igreja, meu Deus, para que nós sejamos pessoas relevantes nesse lugar. Abençoe também, Senhor, nossas famílias que estão espalhadas por vários lugares, que precisam da Tua bênção e da Tua direção e proteção. Dar-nos sabedoria nesse dia, Pai, e enche-nos do Teu amor e da Tua paz, porque o Senhor disse que aquele que buscar o Senhor de todo o coração o achará. E eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio no Senhor, porque eu sei que o mais o Senhor fará por mim, por cada um aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Certa vez um artista muito famoso, ele era um pintor,
E infelizmente, por questões de saúde, ele chegou a óbito. Todas as suas obras, todos os seus quadros, eles foram recolhidos para que pudesse ser feito um leilão ali, de acordo com o desejo dele, para que todas aquelas obras fossem vendidas. Aquele homem, ele não tinha herdeiros. Ele tinha sim uma esposa que o deixou há muito tempo e um filho muito amado. Esse filho, também por causa de uma doença, veio a falecer anos antes dele. Após a morte desse filho, ele ficou muito triste. E durante aquele leilão, e a tristeza foi o motivo daquele óbito daquele pintor. Durante aquele leilão era um clima muito triste, porém as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam querendo comprar aquelas obras, estavam ansiosas, porque aquele era um homem muito famoso. As suas obras valiam muito dinheiro. Então eles estavam sentados, ansiosos, esperando para que começasse a venda e o leilão das grandes obras daquele pintor. Os quadros estavam expostos, a pessoa que ia dirigir o leilão se colocou à frente. E aí o pessoal ansioso falando, venda logo, coloque logo os quadros, estamos querendo comprar os quadros dele que são tão valiosos. Ali o rapaz do leilão foi, se colocou à frente, colocou o primeiro quadro. E ele fala para o público, o título desse quadro é O Filho. E aqueles homens que estavam ali para comprar aqueles quadros, dar o seu lance naquele leilão, falaram, que quadro é esse? Não conhecemos esse quadro, seguimos ele aonde ele vai. E nós acompanhamos as suas obras. A gente não conhece essa obra, ela não tem valor nenhum. E aquele cara falou assim, de acordo com o testamento, esse é o primeiro quadro que deve ser vendido. E o valor inicial do lance é $100. Aquele homem, aquele pintor, ele tinha quadros valendo $500 mil. Perto de $1 milhão aqueles quadros eles valiam. E aquele quadro, intitulado O Filho, era uma pintura da face do filho daquele homem que ele tanto amava. Valia apenas $100. Aqueles homens ricos ali cruzaram os braços e falaram, não queremos esse quadro. Venda para qualquer um, venda logo e coloque os outros. Lá no fundo, um senhor de idade levanta a mão e fala, eu quero esse quadro. Então o rapaz que conduz o leilão falou, mais algum lance? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o senhor ali do fundo. Aquele jovem senhor foi se dirigindo à frente. E quando ele chega lá na frente, o rapaz que conduziu o leilão falou assim, pega o seu quadro e o leilão está encerrado. Mas como assim o leilão está encerrado? E os quadros valiosos que valiam milhões? Ele falou, o rapaz que conduziu o leilão, de acordo com o testamento do dono das obras, quem levasse o quadro do filho, levava tudo. Então o Senhor é dono de toda a coleção da obra desse pintor. Quem leva o filho, leva tudo. Estamos aqui nessa manhã e agora os diáconos vão passar as salvas. Eu acredito que as portas da Nova Semente, elas têm que continuar abertas. As portas desse lugar, elas têm que continuar abertas. Pessoas que não conhecem o filho precisam conhecer, sabe por quê? Porque quem conhece o filho e quem leva o filho, leva tudo. Estou aqui, responde teu chamado a servir. Usa-me, eu sou teu, para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr,
sou teu pra fazer o teu querer. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Oremos. Pai, estamos aqui nessa manhã e queremos te agradecer porque o Senhor nos ama muito. Te agradecer porque o Senhor durante a semana nos acompanhou e está aqui conosco nesse exato momento. Obrigado porque a sua misericórdia se multiplica todos os dias e se renova na nossa vida. Senhor, abençoe a cada dízimo e cada oferta que cada pessoa aqui pôde contribuir. Que esses dízimos e essas ofertas sejam para manter essas portas abertas e que as pessoas que entrem aqui conheçam Cristo que vinha de contra as suas necessidades. Que elas entendam que quem leva o Filho, leva tudo. Queremos a cada dia conhecer melhor seu amado Filho Jesus. Nos dê um ótimo sábado e um bom dia. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste lugar está a igreja de Deus. Lembre-se, a igreja de Deus não é um lugar, não é um prédio. A igreja de Deus somos nós, somos pessoas. Deus habita em nós, Deus resgata pessoas, Deus usa pessoas, Deus vai usar você, Deus está me usando, Deus vai continuar usando você. É assim que funciona
Assim funciona a igreja de Deus. Então, nesse lugar, a igreja de Deus se reúne para pregar o evangelho através de ministérios, através da sua vida, daquilo que você faz, da sua profissão, das suas habilidades, para que o reino de Deus avance onde você está instalado. Portanto, o reino de Deus não vai chegar, ele já chegou. Já chegou por quê? Porque você está naquele lugar, você está na rua onde você mora, você está no trabalho onde você trabalha. O reino de Deus funciona assim. E nós pregamos o quê? Nós pregamos o reino de Deus, o retorno de Jesus, a eternidade, quando não mais teremos morte, fome, dificuldades, problemas, Covid, entende? Nós pregamos isso. Nossa confiança está no Senhor. Vamos demonstrar isso nessa manhã. Você sabe que aqui a gente louva em pé, né? Aqui a gente louva em pé. Fica de pé e vamos celebrar juntos. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, se ao teu lado estou, cedo em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Eu não sei exatamente o que você veio fazer aqui, mas eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você. Isso eu sei. Eu não posso prever, não posso entender qual a intenção sua ao chegar aqui. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se você veio assistir um programa, você está no lugar errado. Aqui nós entregamos ao Senhor uma adoração. Amém? Você vem entregar para o Senhor. Você vem oferecer. Você não assiste, você oferece ao Senhor. O que é que você vai oferecer para Deus hoje, nessa manhã aqui? Eu espero que não seja nada menos do que o seu coração, a sua vida. O convite para os mortais é o mesmo: caminhar ao Calvário, morrer com Cristo e ressuscitar nele para uma nova vida. Esse é o convite para todos nós. Bonito, mais bonito ainda, gordo, magro, branco, negro, sabe? Todos são convidados para morrer com Cristo. O exemplo é o dele. Ele se entregou. Ele morreu no altar, na cruz do Calvário. O servo não é maior do que o seu Senhor. Nosso destino não pode ser outro a não ser o destino de Cristo. Com Ele temos todas as coisas. Não sei o que você veio fazer aqui, mas o convite para você é para que você morra no altar e ressuscite em Cristo para uma vida transformada. Esse é o convite para você, meu irmão. Em nome de Jesus, aceita nessa manhã. Em nome de Jesus, deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar, deixa Deus carregar você pelos propósitos dEle. Eu fico imaginando agora o céu nos observando aqui. O céu nos observando cantar, dizer essas coisas que nós dizemos. Deus conhece a sinceridade do coração de cada um de nós. Mas nessa manhã, eu oro para que o Espírito Santo desça nesse lugar, traduza as nossas palavras, retire os nossos pecados, as nossas impurezas, e que Deus nos ouça nessa manhã, de forma pura, de forma linda, o louvor de seus filhos redimidos por Ele. 1000 vezes eu falhei, até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. Essa é a hora. O meu coração
ao Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer, sabe? A gente, quando vem aqui a esse lugar, participar da adoração coletiva. Adoração coletiva é isso aqui. E essa adoração aqui não substitui a adoração individual. Aliás, a adoração individual é a principal adoração da sua vida, da minha vida. Porque é bebendo da fonte do Senhor da semana inteira, transbordando do Senhor a semana inteira, falando do Senhor a semana inteira, vivendo os propósitos de Deus a semana inteira, vendo a glória de Deus se manifestar a semana inteira, que você vem aqui para se juntar com outros que veem a glória de Deus também, e aí está formada a congregação dos santos, está formada a congregação dos justos, daqueles que foram resgatados. Você está me entendendo? Por que a gente se junta aqui? Você se junta aqui para celebrar o que você viu na semana, no altar do Senhor, com a palavra aberta, um joelho na oração, vendo Deus te usar. Aí você vem aqui agora celebrar isso. Se você está tendo só esse momento aqui, alguma coisa está faltando na semana. E eu oro para que você tenha essa adoração lá na semana, para que a gente se junte aos anjos, proclamando a santidade do Senhor, proclamando aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Deus é maravilhoso, Deus é justo, pela eternidade nós vamos adorá-lo. Diga comigo assim: Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. um novo cântico, Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. e a igreja de Deus canta: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
a ouvir, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo, 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 e eu, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há. Canta a igreja, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Amém. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Querido Deus, como é bom estar aqui na Tua presença. Como é bom estar aqui também como corpo de Cristo, como amigos, como irmãos reunidos com o propósito de reconhecermos tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é santo e por isso queremos adorá-lo na beleza da Tua santidade. E que essa beleza, que essa santidade se manifeste aqui no meio do Teu povo. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que ela possa ter um lugar especial na nossa vida e que possa nos transformar, mas também nos trazer paz e esperança. Toca na nossa vida, Senhor, e fala conosco agora em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus seja louvado. É muito bom estar aqui mais um sábado, ver vocês. Ieda, seja bem-vinda. Que bom ver você aqui. Muitos amigos queridos, Cláudia, Ingrid e tantos outros que nós vamos encontrando aqui no caminho, Edson. Como é bom ver você aqui. Que bom que você escolheu esse momento para estar junto conosco, para juntos nós buscarmos uma experiência real com Deus. E que essa experiência real com Deus possa de fato transformar a vida de todos nós, amém? Que bom que você está aqui. Eu quero só lembrar você que ainda não preencheu o cadastro para ser um voluntário da Nova Semente, que você ainda pode fazê-lo. O cadastro vai até o último dia de janeiro, dia 31 de janeiro. Então, se você não cadastrou ainda, lá na recepção você tem um banner que tem um QR Code. Acessa aquele QR Code ou você pode apontar o seu celular aí para a tela, garante já e preencha. Até o último dado nós tínhamos mais de 140 voluntários inscritos, pessoas que vão estar atuando nos diversos ministérios da Nova Semente. E indo agora para a reflexão, e só um aviso, em breve nós retornaremos com as nossas séries.
Muita coisa boa está sendo preparada com muito carinho, com muita dedicação para você que acompanha a Nova Semente. Então, em breve, nós voltaremos com as séries e você vai poder acompanhar cada um desses conteúdos para a honra e glória de Deus. E entrando agora na reflexão que eu gostaria de fazer com você nessa manhã, eu quero te convidar para que você vá aí na sua Bíblia, sendo ela de papel ou digital, em 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos refletir sobre essa história que está ali relatada, ali registrada. Quando você encontrar esse texto, você vai perceber uma história muito conhecida. Provavelmente você já ouviu inúmeras mensagens a respeito dessa história e por isso se torna um grande desafio voltar a essa história. Mas eu quero tirar alguns detalhes e poder acrescentar alguns pensamentos. E mesmo que já sejam pensamentos conhecidos para você, em momentos da vida é bom a gente revisitar algumas coisas para que isso possa nos ajudar e trazer uma outra perspectiva a respeito desse mesmo relato. 1 Samuel capítulo 17. Como você vê as coisas que acontecem com você? Qual é a perspectiva com a qual você olha para a vida, para aquilo que acontece na sua vida, para as situações que você enfrenta na sua vida? Porque a maneira como você olha para essas situações vai determinar também a maneira como você responde a essas situações. Rosana, que bom ver vocês aqui. Fala, Igão. Como você tem olhado para as situações da sua vida? Qual é a perspectiva através da qual você olha o mundo e as coisas que acontecem com você? Essa história é a história do desafio de Davi contra Golias. Uma história muito conhecida. As crianças conhecem já de cor e salteado essa história. Mas existem alguns detalhes nessa história aqui que fazem toda a diferença e que servem de grandes lições para nós hoje. Para quando nós enfrentamos momentos de crise, para quando nós enfrentamos os gigantes que aparecem na nossa vida. E eu não sei se eu estou falando para alguém hoje aqui que tem enfrentado algum gigante. Eu não sei se eu estou falando hoje para alguém, ou se tem alguém assistindo aí na internet, que tem enfrentado muitas lutas e muitas batalhas. Qual foi o segredo de Davi diante desse desafio? O que é que fez com que Davi se dispusesse a enfrentar o maior guerreiro do povo filisteu? O que é que fez Davi, que era pequenino e que era incapaz aos olhos dos demais soldados, enfrentar esse gigante e sair vitorioso? Pelo menos 4 atitudes de Davi fizeram toda a diferença aqui. Quatro coisas que Davi fez e que foram determinantes diante desse desafio. E essas mesmas 4 atitudes, elas podem ser determinantes para quando nós enfrentamos os desafios da nossa vida. Mas antes de chegar nesses 4 pontos, eu quero descrever um pouco da história para trazê-la à nossa memória e começar a destacar alguns detalhes dela. 1 Samuel, capítulo 17, leia comigo a partir do verso 4, porque ali diz o seguinte: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso aqui, quando você vai fazer aquela conversão, obrigado, você vai ter um camarada aí de aproximadamente 3 metros de altura. Eu tenho 1,93. Agora você imagina mais 1 metro aí para cima, 1 metro e pouquinho. Era uma figura assustadora, um cara imponente. Onde ele entrava não tinha como Golias não ser notado. Agora você imagina um camarada desse, guerreiro, preparado para isso, treinado para isso. Esse cara era uma máquina de destruir, de matar. Era algo de fato assustador. E a Bíblia continua descrevendo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Sabe o que é isso? Só a couraça, só a armadura do camarada, 57 quilos. 57 quilos no peito. Não era qualquer coisa. Verso 6, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Sabe o que é isso? Só a
ponta da lança do camarada pesava 7 quilos. Só a ponta da lança. Era uma figura assustadora. Como é que você atinge um camarada desse? Como é que você machuca um camarada desse? Como é que você encontra um ponto vulnerável num camarada desse? E o verso 7 ainda termina: e diante dele e o escudeiro parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Essa história aqui, ela tem muitos detalhes e que, se você olha atentamente para ele, você consegue entender o que estava acontecendo ali e o que vai acontecer depois. Presta atenção em como eles se referem a determinados detalhes. Ele diz aqui, o filisteu: para que saís formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Guarda isso com você. Servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Veja só. Olha a situação. O filisteu vem, começa a afrontar o povo de Israel e lança um desafio. Me deem um homem que possa vir pelejar comigo, e se eu o vencer, vocês serão nossos servos, e se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Eu pergunto, quem seria esse soldado que deveria ir enfrentar o gigante Golias? Aí a gente começa a entender o porquê que em alguns momentos a Bíblia dá alguns detalhes. A Bíblia dificilmente ela descreve fisicamente os seus personagens. Mas quando a Bíblia vai mencionar Saul e ele vai ser escolhido como rei de Israel, a Bíblia dá uma característica sobre ele. A Bíblia diz que dentre o povo de Israel ele era o mais alto. O segundo mais alto batia no ombro do Saul. Bom, se eu tenho um gigante do outro lado, quem é que eu mando desse lado de cá? Quem é que precisava estar lá? Quem é que precisava se colocar diante desse guerreiro filisteu? Era Saul. Mas onde que Saul estava? Ele estava lá atrás do exército dele, com as pernas tremendo de medo. Era lá que Saul estava. Mas de repente, vai surgir nesse cenário aqui um outro personagem, o Davi. O Davi vai lá levar comida para os seus irmãos. Vai levar também um agrado para os comandantes ali, mas ele vai chegar lá para atender os seus irmãos com aquilo que o pai dele tinha mandado. E quando Davi chega e ele vê o filisteu fazendo isso todos os dias, afrontando o povo, desafiando o povo, ele se indigna com isso, ele não se conforma com isso, com aquilo que ele está vendo. Era um camarada diferenciado mesmo. Davi tinha uma perspectiva diferente a respeito das coisas. Agora olha só, quando Davi entra em cena, o que acontece. 1 Samuel 17, o verso 26 agora. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de quem? Do Deus vivo. Sabe qual é a primeira atitude de Davi? É que Davi vê primeiro. Como assim? Mas ele chegou na batalha depois. Não, mas ele viu primeiro o que é que realmente estava acontecendo. Ele percebeu primeiro as implicações de tudo que estava acontecendo ali. Ele percebeu tudo isso antes dos demais soldados. Antes até mesmo de Saul, rei de Israel. Ele percebeu primeiro. Tá, mas o que é que ele percebeu primeiro? Ele percebeu primeiro que um dos problemas que o exército de Israel estava enfrentando era um problema de identidade. Porque quando o filisteu se refere a eles como sendo servos de quem? De Saul.
Mas você percebeu como Davi coloca as coisas? Você percebeu como Davi olha para as coisas? Ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de quem? Ele vê primeiro. Ele entendeu que o que estava acontecendo ali é que a identidade do seu povo estava sendo colocada à prova. Ele entendeu que a fé do povo estava sendo colocada à prova. Que a perspectiva do povo de Israel estava sendo colocada à prova. E quando o guerreiro filisteu se manifesta dessa maneira, eles acatam isso. Realmente, nós somos servos de Saul. Só que quando eles olham para o líder deles, o que o líder está fazendo? Está escondido lá, tremendo de medo. E aí dizem que o comandante é que dita o ritmo da tropa, né? Se o meu líder está com medo, é que nem quando a gente está no avião. Eu olho para os comissários de bordo ali. Se eles estão tranquilos, eu fico tranquilo. Agora, se eu olhar para o rosto de uma aeromoça e eu ver um pouquinho de medo no rosto dela, meu Deus. É assim. Eles olharam para o líder deles. E onde que o líder estava? Estava tremendo, estava com medo. Davi, ele vê primeiro. Davi entende primeiro o que estava acontecendo ali. A identidade do povo estava sendo colocada à prova. A fé daquele povo no Deus vivo estava sendo colocada à prova. Aquela batalha, ela é mais espiritual do que física. Ainda mais naquele contexto, porque o entendimento das nações naquele tempo era de que se uma nação vencesse a batalha, isso era um significado de que o Deus dessa nação era mais forte do que o Deus da outra nação. Deus estava sendo afrontado ali e Davi vê isso primeiro. Davi percebe primeiro que a questão ali é espiritual. Não é só uma batalha por domínio, por território, mas era uma batalha espiritual. E eu pergunto para você, assim como Davi, quando surgem as batalhas na sua vida, você consegue ver primeiro o que é que está acontecendo? Você consegue ver antes das outras pessoas o que realmente está implicado ali nessa situação? Você consegue ter essa percepção de que tudo é espiritual? Eu pergunto para você, no nosso trabalho, a gente pode tomar algumas decisões que nos afastem dos planos de Deus, sim ou não? Então eu tenho no trabalho aspectos espirituais envolvidos. No meu relacionamento eu posso tomar decisões que me afastam do propósito de Deus, sim ou não? Então meu relacionamento também tem aspectos espirituais. Aqui no Ocidente a gente departamentaliza muito a nossa vida, né? Eu tenho a minha vida social, eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida espiritual. E às vezes a gente pede isso, até em oração, eu quero pedir oração pela minha vida espiritual. Tá tudo certo, a gente entende. Só que dentro desse entendimento a gente corre o risco de particionar muito a nossa vida e achar que o espiritual não está implicado nas outras coisas também. Mas tudo é espiritual, em todo o contexto da minha vida eu posso tomar decisões que ou vão me aproximar mais dos planos de Deus ou que vão me distanciar deles. Quando você briga com o seu cônjuge, você consegue ver primeiro o que é que está de fato em jogo ali? Você consegue entender os aspectos espirituais que correspondem a essa situação? Lá no seu trabalho, quando alguém pede para você contar aquela mentirinha ou aquela tentação de ser desonesto em alguma questão, você entende o que está em jogo ali? Você consegue ver primeiro que tudo é espiritual e em todos os aspectos da nossa vida nós estamos lidando com o espiritual. Porque existem poderes lutando pela nossa mente e você consegue perceber que a tua espiritualidade está em jogo, que a tua eternidade está em jogo e que a sua salvação está em jogo. E é por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne. Não é você o meu inimigo. Tudo é espiritual. Eu assisti um filme, já assisti várias vezes, e é um filme que eu choro do começo até o final. Corajosos, já assistiu esse filme? Se você não assistiu ainda, busca, eu nem sei se é Netflix, onde que está isso aí, mas Corajosos, eu acho que deve ter na Netflix.
corajosos. É o mesmo do pessoal lá do... Como é que é? Do Deus Não Está Morto, do Prova de Fogo, do Desafiando Gigantes. Os mesmos pessoal, corajosos. Tem uma cena nesse filme que me chama muita atenção e que me ajuda a entender esse conceito. Tem um rapaz lá chamado Javier, ele trabalha numa empresa, se eu não me engano, uma empresa têxtil, eu acho. Faz um tempinho já que nós... Mas ele trabalha numa empresa. De repente, o gerente dele chamou ele para a sala do diretor da empresa. E ele entra na sala do diretor da empresa e ele recebe uma proposta ali. E o diretor diz assim, olha, a gente precisa encontrar alguém para colocar numa função de gerência aqui, de diretoria. E a gente está procurando esse profissional para ver se ele se encaixa no perfil dessa vaga. E nós gostaríamos de saber se você está disposto a fazer um teste nessa função. Ele, claro, para mim vai ser uma honra, um prazer, estou aqui para servir. Aí o diretor diz assim para ele, olha, mas tem um detalhe. Eu preciso saber se essa pessoa que vai ocupar essa função, se ela joga no meu time. Desculpa o spoiler do filme aí, tá? Mas tem muita outra coisa boa. Essa é uma só. Ele falou assim, eu preciso saber se essa pessoa vai jogar no meu time. Ele perguntou, tudo bem, mas o que precisa ser feito? Não, vai chegar um caminhão aqui, com 17 caixas. Eu preciso que no relatório você escreva que só tem 16 e que você guarde essa outra caixa aí porque eu tenho uma outra destinação para ela. Ele até repete o que ele diz, lembra? Vão chegar 17, puxa, vão chegar 17, você quer que eu escreva 16? Ele é isso mesmo. Eu preciso saber se você está disposto a jogar no meu time. Você percebe que ele já fica desconfortável com aquilo. O diretor permite que ele vá para casa, pense no assunto e que no dia seguinte de manhã ele lhe dê a resposta. E aquele rapaz volta então para o trabalho e ele vai na sala do diretor da empresa e o diretor da empresa, e aí, você pensou na proposta que eu te fiz? Ele diz, eu pensei. E aí, o que é que você me diz? Ele diz, diretor, eu sou muito grato por todo o tempo que eu estou aqui na empresa, por tudo que a empresa me proporcionou e pela oportunidade também de ser pensado para essa vaga, mas eu não posso aceitar esse trabalho. O diretor da empresa, mas por que não? Ele falou, porque eu sirvo a um Deus. E isso que o Senhor está pedindo para eu fazer não é certo. Mas ninguém vai ficar sabendo. Mas o meu Deus vai. E o diretor olha para ele e diz assim, você entende as implicações disso que você está falando? Ele diz, sim, eu entendo. E aí nesse momento o diretor da empresa levanta, estende a mão para ele e diz assim, posso te cumprimentar, Javier? Aí ele, surpreso, levanta também, claro. Fala assim, parabéns, a vaga é sua. Eu preciso de alguém de confiança. De alguém que realmente possa me trazer essa segurança para ocupar essa vaga. E eu confesso que eu já estava meio desanimado depois das 5 últimas entrevistas que eu fiz. Ele conseguiu a vaga porque ele foi fiel aos seus princípios. Você consegue entender que tudo tem um contexto espiritual envolvido? Quando esses momentos surgem na sua vida, você consegue ver primeiro assim como Davi viu. Você consegue entender que não é só um desentendimento conjugal, um desentendimento familiar, você consegue entender o aspecto espiritual envolvido nisso. Você consegue entender que não é só trabalho, mas é muito mais do que isso. Davi, ele viu primeiro. Ele viu que muita coisa estava em jogo, que a sua identidade, a fé do seu povo, Deus estava sendo afrontado, ele consegue ver primeiro e por isso ele consegue reagir diante disso. Outra coisa que Davi faz, quando ele pergunta o que é que vão fazer aquele que enfrentar esse filisteu incircunciso, que afronta o exército do Deus vivo, a segunda atitude de Davi é que ele vê melhor. Ele não só entende primeiro o contexto por trás de tudo aquilo, mas ele vê de uma perspectiva melhor.
Ele vê de uma perspectiva maior, mais ampla, que dá para ele a segurança diante dessa situação. E qual é essa perspectiva? Quando ele olha para o exército de Israel, quando ele olha para Saul, Saul está com medo. Os soldados estão tremendo diante do gigante. Ele não treme, por quê? Porque ele vê melhor. Os soldados de Israel olham para esse problema da perspectiva do gigante para eles. E quando eles olham da perspectiva do tamanho do gigante para si, sabe o que acontece? O gigante fica cada vez maior e eles ficam cada vez menores. Isso já tinha acontecido na história do povo. Por ocasião daqueles espias que foram lá espionarem a terra de Canaã antes de tentarem conquistá-la. Eles vão para lá, ficam 40 dias, isso está lá em Números capítulo 13. E aí quando eles voltam para dar um relatório, à exceção de Josué e Calebe, os outros 10 espias, eles dizem, olha, é terra de gigantes, não vai dar. E aí sabe o que eles vão dizer lá em Números 13, 33? Nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, e o éramos aos nossos olhos também. Por quê? Porque olharam da perspectiva do problema para si. Essa passagem de Números ela é curiosa, né? Para você ver como o que a gente imagina na nossa mente, a gente olha para a realidade com base nisso, né? Porque eu fico pensando, será que eles chegaram para algum gigante e perguntaram, olha, como vocês nos veem? Para deduzirem que eram vistos como gafanhotos, mas se sentiram assim? Porque a perspectiva estava incorreta, desajustada. Tá, mas e qual é a perspectiva de Davi? Davi não olha do gigante para si, mas a perspectiva de Davi é de Deus para o gigante. Davi coloca as coisas no seu devido lugar, e aí quando ele olha para o gigante da perspectiva de Deus, sabe o que acontece com o gigante? Ele começa a ficar pequenininho. De qual perspectiva você tem olhado para as coisas da sua vida? Existe um pensamento, eu não concordo 100% com ele, mas muitas pessoas dizem assim, não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, mas conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Tem algum sentido nisso. O que eu não concordo é que, ainda assim, pode contar para Deus os seus problemas, não tem problema com isso. Mas você entende o que esse pensamento quer ilustrar? Quando a gente se detém ao problema e a gente foca só no problema, a gente deixa de olhar para a solução do problema. Davi tem uma perspectiva ajustada, ele olha para aquele gigante da perspectiva de Deus. E se eu olho da perspectiva daquele que pode todas as coisas, não há impedimento para isso. Não há obstáculo para isso. Davi olha para aquilo que está diante dele, da perspectiva de Deus, para o problema. E quando você olha dessa perspectiva, não existe impossível para Deus. Isso determina a sua resposta diante dessa situação. Isso determina a sua resposta, a sua atitude diante das adversidades da vida. Porque você está olhando da perspectiva daquele que tudo pode. O texto vai continuar. Nós vamos chegar agora ao versículo 31 em diante. Porque aí Davi se dispõe. Ele diz, bom, se ninguém vai fazer nada, eu vou então. Eu vou encarar esse gigante. Porque Deus está comigo e Deus vai me ajudar a sair vitorioso dessa batalha. E ele é colocado então diante de Saul, e olha o que o relato vai apresentar para nós, a partir do verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus
vivo. Davi tem um foco ajustado, tem um foco certo. Disse mais Davi, ou melhor, verso 18 agora. No final ainda do verso 37, né? Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu até acho meio engraçado essa parte que a gente leu ali, porque Davi chega lá, moço, menino, diante do grande Saul. Saul tremendo de medo e vê a ousadia desse rapaz, a intrepidez de Davi para ir enfrentar o gigante. E ele, a princípio, não, poxa, eu não fui, vou mandar esse menino. Não, menino, você não vai, fica aqui tranquilo. E aí Davi fala assim, não, mas eu já matei um leão, já matei um urso. E eu vou matar esse camarada. E aí Saul fala, não, então vai com Deus, filho. Pode ir que eu não vou. Mas ele, bom, eu preciso participar disso. Preciso ajudar de alguma maneira. Eu não posso ser só o covarde que fica aqui atrás, né? Tirou a armadura e deu para Davi. Mas a armadura de Saul não serve no Davi. E aqui uma outra lição. Sabe qual é a lição? É que para enfrentar as adversidades da vida, Davi estava sempre preparado. Porque ele aprendia com aquilo que Deus permitiu ele viver e experimentar. Ele já tinha enfrentado situações difíceis e com base nessa experiência que ele teve, ele estava preparado para enfrentar as demais, porque ele havia crescido com essas adversidades, com esses momentos difíceis, e ele tinha certeza de que se Deus esteve com ele, nesses momentos estaria agora também. O que esse texto quer nos ensinar a respeito das nossas batalhas espirituais é que não adianta você se vestir de soldado se você nunca pegou numa arma, numa espada. Não adianta você se vestir de soldado se você não recebeu treinamento de soldado. Não adianta parecer um soldado se você não for um soldado. Porque isso não vai garantir nada para você. Parecer um soldado não é garantia de vitória na batalha. Você precisa ser e não só parecer. Assim como só parecer um cristão não te garante vitória nas batalhas espirituais. Você precisa ser. Como está o teu preparo para enfrentar as batalhas da sua vida? Porque a minha espiritualidade não serve para você. Nós estamos aqui para aconselhar, para orientar, para responder dúvidas e questões sobre muitas situações da vida. Mas as minhas convicções, elas não serão suficientes para resolver os problemas da sua vida. Você precisa ter as suas convicções da palavra. Você precisa ser experimentado na sua relação com Deus para que você possa se colocar diante dos gigantes da sua vida. O meu treinamento espiritual não serve para você, assim como o seu treinamento espiritual não serve para mim. Eu estou me usando na referência da relação, não na referência da espiritualidade. Mas eu estou dizendo, eu posso buscar pessoas que tenham fé, mas se eu não tiver exercitado a minha fé, eu vou saber a partir do outro, mas eu não vou ter condições de me colocar diante dos desafios. A armadura de Saul não serve para Davi. Nós não podemos terceirizar a nossa espiritualidade. Você não pode nem terceirizar a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus só para esse momento aqui no Nova Semente. Porque se você não se preparar no seu dia a dia, lá na sua casa, diante dos seus desafios, o que você recebe aqui vai ser muito pouco diante dos desafios da sua vida. Você precisa lá matar o seu leão e o seu urso com Deus, para que isso sirva na sua experiência espiritual e te dê condições de tomar essas decisões diante dos desafios.
E o que eu vejo aqui é que além de um homem que vê primeiro e que vê melhor, é um homem que está sempre preparado na sua caminhada com Deus. Davi já tinha experimentado situações difíceis ao lado do Senhor. Davi já tinha passado pelo vale da sombra da morte algumas vezes na sua vida para entender que o cajado de Deus iria consolá-lo em todos esses momentos, que Deus estaria com ele. Você precisa estar preparado para enfrentar os seus próprios gigantes. E por fim, a quarta atitude de Davi é que Davi, além de ver primeiro, além de ver melhor, além de estar sempre preparado, Davi via além. Ele via além do problema. Ele olhava já para a solução do problema e das situações da sua vida. 1 Samuel 17, verso 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Interessante. A armadura de Saul não deu certo para Davi. Com o que é que ele foi para a batalha? Com o que ele tinha nas mãos? Era o seu cajado, a sua funda e o seu alforje de pastor. Você não precisa de mais do que o que você já tem. Porque Deus vai usar o que Ele já te deu para fazer você vencer as suas batalhas. E isso, às vezes, por mais que pareça insignificante nas mãos de Deus, é mais do que suficiente. Davi vai para a beira do ribeiro e ele pega ali quantas pedras? 5 pedras. Por que é que ele pegou 5 pedras? Ô pastor, se erra a primeira, tem mais 4. É aqui que eu vejo que Davi via além. Porque é muito provável que Davi não tenha pensado nisso. É muito provável que Davi não tenha cogitado a possibilidade de errar. Sabe por quê? Porque ele sabia que essa batalha não era dele, mas era de Deus. E ele estava olhando para aquilo que Deus podia fazer. Ele estava olhando para tudo isso da perspectiva do divino, do eterno, do todo-poderoso. E aí quando você vai ler alguns outros livros históricos da Bíblia, e também alguns historiadores, era sabido que naquela época, no meio do povo filisteu, havia não só um gigante que era Golias, mas 5 gigantes. Golias, o seu irmão e mais 3. E aí quando eu vejo isso, e vejo que ele foi lá no ribeiro, ele pegou 5 pedrinhas. Eu tendo a pensar que talvez Davi não tenha ido para essa batalha pensando em enfrentar só Golias. Mas ele foi pensando naquilo que Deus realmente poderia fazer. O tamanho da vitória que Deus poderia dar, e uma pedra para cada um era o suficiente, porque essa batalha não era dele, mas era do Senhor. Talvez Davi tenha ido para enfrentar os 5 gigantes. Porque ele entendeu que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Davi viu além. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que só tem olhado o problema, que não consegue ver a solução. E o problema já está de um tamanho que já se tornou uma causa impossível. O convite é para que, assim como Davi, você possa olhar para isso de uma outra perspectiva. Para que você possa entender o contexto espiritual e entender que as batalhas que você enfrenta na sua vida não são suas, mas são do Todo-Poderoso. É Ele quem vai dar a vitória para você. Você não precisa de mais do que você já tem se você tiver Cristo Jesus. Porque é com o que você tem na mão que Ele vai te dar a vitória. Porque Ele tem tudo o que é necessário
para derrubar todos os nossos gigantes. É para você ajustar o foco. Ter paz diante das adversidades, porque você é soldado do Deus vivo. Você não é servo de mais ninguém. Você é servo do Senhor. Ele é quem vai lutar por você as suas batalhas. E quando Ele te der a vitória, essa vitória vai ser maior do que você imagina. E nesse processo Ele vai preparar você para enfrentar todos os gigantes que aparecerem no caminho. Por isso eu convido você, assim como Davi, a ajustar o foco, ajustar a perspectiva. Diante das situações da vida, ver primeiro que a questão é espiritual. Ver melhor, entender e olhar para as coisas da perspectiva do eterno, da perspectiva do Todo-Poderoso, para com a situação. Mas que enquanto isso você se permita ser moldado por Ele, para que você esteja sempre preparado. Preparado para quê? Preparado para ser instrumento, preparado para se dispor, preparado para entregar nas mãos dEle. Preparado como Davi, para não sabendo o que ia acontecer, mas Senhor, eu vou, porque eu sei que o resto o Senhor vai fazer. É preparado para confiar. Preparado para acreditar, para se entregar, para que Deus te use, para que Deus se manifeste. E quando você for, que Deus capacite a mim e a você para vermos além das nossas limitações humanas, da nossa perspectiva humana, para a gente poder ver o que o amor e o poder de Deus podem de fato fazer. Para que isso traga paz para o nosso coração e vitória sobre as nossas batalhas. Quer vencer os seus gigantes? Entregue-os para o Senhor. Deixe Ele lutar por você. E se você quiser fazer isso, eu convido você a fechar os seus olhos. Querido Deus, nessa vida nós enfrentamos muitos desafios, são os nossos gigantes. Gigantes na condição financeira, gigantes no relacionamento conjugal, familiar, gigantes no ambiente de trabalho, gigantes psicológicos, emocionais. Eles são muitos, ó Deus. E muitas vezes, pela nossa limitação, nós acabamos olhando muito para eles, para os nossos problemas, para as nossas fraquezas, e eles acabam se avolumando diante de nós e encobrindo parte da nossa visão, e não conseguimos ver além disso. Mas nesse momento nós queremos aprender com Davi. Queremos ajustar o nosso foco, e ao invés de gastarmos tempo olhando para o nosso problema, nós queremos olhar para Cristo Jesus, que é a resposta para tudo isso. Nós queremos olhar para o Senhor, que é a solução para todos os problemas da nossa vida. Para os nossos momentos de crise, para os nossos momentos de angústia. Que o Senhor ajuste o nosso foco, Pai. E que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, nessas batalhas. Que possamos entender também que vivemos no palco do grande conflito. Que tudo é espiritual. Que existe um inimigo que quer nos afastar dos seus valores, do seu plano para a nossa vida. E a todo momento coloca obstáculos diante de nós para nos fazer cair. Que nós possamos perceber, ó Deus, que tudo é espiritual. E que precisamos do Teu Santo Espírito para termos o discernimento diante de todas essas situações. A nossa luta não é contra a carne, mas são contra os principados e potestades desse mundo. Nos dá clareza a respeito disso. Para que assim nós possamos canalizar os nossos esforços para estarmos na Tua presença.
para buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E que de fato o Senhor nos transforme por completo e nos use como instrumentos nessa batalha espiritual. Dá vitória para o teu povo, Pai. Eu sei que tem muita gente lutando aqui por questões familiares, por relacionamentos, por dificuldades das mais diversas que a vida nos coloca. Dá vitória para esse teu filho e para essa tua filha. Dá certeza, ó Deus, de que o que eles têm na mão é suficiente se o Senhor estiver agindo. Traz paz para o coração e a certeza de que diante do Senhor os nossos gigantes cairão. Dá-nos a vitória que há em Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. O chamado é o mesmo para todo mortal. Caminhar ao Calvário e morrer afinal, pra em Cristo então ressurgir e em nova vida a Ele servir. Eu encaro de frente a minha batalha e com alegria carrego essa cruz. Um soldado em marcha, progredindo em seu campo, avançando em trevas como filho da luz, para a glória de Cristo Jesus. O passado esqueço, recebi o perdão, prossigo para o alvo, eu cumpro a missão. Condenado na cruz eu morri e já não vivo, é Cristo em mim. Eu encaro de frente a minha batalha e com alegria carrego essa cruz. Um soldado em marcha, progredindo em seu campo, avançando em trevas como filho da luz, para a glória de Cristo Jesus. Vem sobre mim todo o poder para testemunhar sem retroceder. Vem sobre mim todo o poder para comunicar o reino ao que crer. Eu encaro de frente a minha batalha e com alegria carrego essa cruz. Eu encaro de frente a minha batalha e com alegria carrego essa cruz. Um soldado em marcha, progredindo em seu campo, avançando em trevas como
para a glória de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Como é bom, Senhor, sabermos que diante das batalhas da nossa vida, nós podemos contar com a Tua mão forte para nos dar a vitória no nome de Cristo Jesus. E é por isso que pedimos que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real com Deus. E que você tenha um bom restante de dia. E eu aguardo você no nosso próximo culto. Que Deus abençoe a todos nós.